Quando a gente pensa em casamento, vem muitas coisas na cabeça, né? Mas hoje, vamos olhar para essa instituição por uma lente bem específica, a da narrativa bíblica. Vamos entender como o casamento é mostrado não só como um costume, mas como uma ideia central, com raízes teológicas muito profundas que atravessam a Bíblia inteira, do comecinho ao fim. Então, a pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: o que a Bíblia de fato diz sobre o casamento? Para a gente chegar perto de uma resposta, a gente precisa voltar lá no início de tudo, na primeira vez que ele aparece, para sacar a origem e o propósito por trás dele. Vamos mergulhar nisso. Bom, a história por essa perspectiva começa aqui, no Jardim do Éden. A narrativa não coloca o casamento como algo que os humanos inventaram com o tempo. Pelo contrário, mostra como uma instituição que Deus estabeleceu, bem ali, no início da criação. Este aqui é o texto fundador. A primeira união não é uma escolha humana, mas um ato direto de Deus. Uma solução divina para a solidão. Repara só na linguagem, ajudadora idônea, que quer dizer uma parceira que corresponde perfeitamente, e a orientação para se apegar à mulher. Mas a chave de tudo está no que vem logo em seguida. Uma só carne. Essas três palavrinhas são o coração da visão bíblica do casamento. Não é só sobre uma união física ou social, sabe? É uma fusão de duas vidas em uma coisa nova e única. Um vínculo tão profundo que serve de base para todo o resto. E essa primeira união lá no Éden, ela acaba estabelecendo um modelo para tudo que vem depois. Um modelo que vai muito além de um simples acordo. Na linguagem da Bíblia, casamento não é um contrato, é uma aliança. Um compromisso sagrado. Agora, o que é bem interessante aqui é essa diferença. Um contrato é um acordo entre duas pessoas, né? Geralmente com cláusulas para sair. Já uma aliança é um pacto solene onde tem uma terceira parte, nesse caso Deus, que é a testemunha e o garantidor. Isso eleva o peso e a seriedade do compromisso para um outro nível. O profeta Malaquias, por exemplo, fala isso com todas as letras. A infidelidade não é só uma quebra de confiança com a outra pessoa, é um ato de deslealdade contra a mulher da tua aliança, um pacto que o próprio Deus testemunhou. E essa ideia de santidade não fica só lá no Antigo Testamento, não. No Novo Testamento, a instrução é para que o matrimônio seja venerado, ou seja, honrado, mantido puro. Isso mostra como o conceito da aliança continua firme, um compromisso com consequências divinas. A partir daqui, a coisa toda ganha uma dimensão, uau, impressionante. O casamento deixa de ser só sobre a união de duas pessoas e se torna a principal metáfora que a Bíblia usa para descrever o próprio relacionamento entre Deus e a humanidade. E essa metáfora vai evoluindo ao longo da história. No Antigo Testamento, profetas como Isaías e Oséias descrevem Deus como o marido fiel de um povo, Israel, que muitas vezes era infiel. Já no Novo Testamento, essa imagem é elevada e transferida para Cristo como o noivo e a igreja, a comunidade de fiéis, como sua noiva. Essa vira a imagem central. O próprio Jesus usou essa imagem de noivo o tempo todo. Ele se chamava assim. As parábolas dele sobre casamentos e festas não eram só historinhas culturais, eram lições profundas sobre o reino de Deus, a importância de estar preparado para a sua volta, a alegria da sua presença e a necessidade de aceitar o convite dele. Certo, então se o casamento aqui na Terra é um reflexo de algo divino, como é que isso funciona na prática? A Bíblia ensina que a dinâmica dentro de um casamento deve ser um espelho ativo dessa grande relação cósmica. E é fundamental entender o seguinte: antes de se falar em papéis específicos, a base de tudo é a reciprocidade. O ponto de partida é a submissão mútua, o serviço e o respeito mútuos. Os dois parceiros têm deveres e direitos um com o outro, num compromisso de cuidado e fidelidade para a vida toda. Este quadro aqui mostra de um jeito genial como essa metáfora se desenrola na prática. O marido é instruído a espelhar Cristo, cuja ação principal foi amar e se entregar de forma sacrificial. A esposa, por sua vez, é instruída a espelhar a igreja, respondendo a esse amor com respeito e cooperação. O objetivo de um é proteger, o da outra construir junto. É um sistema de apoio e serviço mútuo. No fim das contas, o ponto crucial é este. O modelo bíblico de casamento não é sobre poder ou dominação de um sobre o outro. É um sistema onde a dinâmica de poder é trocada, de propósito, por um ciclo de amor sacrificial e entrega mútua, espelhando a relação entre Cristo e a Igreja. E agora, a gente chega ao grande finale da história. A narrativa que começou com um casamento num jardim não termina de qualquer jeito, não.
Ela se move em direção a uma conclusão épica, uma celebração cósmica final. Lá no livro do Apocalipse, a consumação de tudo é descrita usando, adivinha? Exatamente a mesma metáfora. A Nova Jerusalém, que simboliza o povo de Deus em sua glória final, é apresentada como uma esposa ataviada para o seu marido, a noiva do Cordeiro, que é Cristo. E é aqui que a gente percebe uma simetria incrível. A grande narrativa da Bíblia é toda emoldurada pela imagem do casamento. Ela começa com a união de um casal num jardim e termina com a união cósmica de Cristo e seu povo numa cidade celestial. Essa metáfora é o fio que conecta o começo ao fim. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Se o casamento é, a partir dessa perspectiva, muito mais do que um contrato social, se ele é um espelho vivo de uma realidade divina e eterna, como é que isso transforma o jeito que a gente o vê, valoriza e vive? A resposta, com certeza, tem implicações muito profundas.